Começa já no conteúdo da aula de hoje. Hoje a gente vai ver algumas operações lógicas, tá? E formas, então, de realizar cálculos, né? Entre operadores, né? Então vamos ver algumas dessas coisas hoje. E aí nós vamos depois fazer alguns exercícios que vai ajudar então vocês a desenvolver esse raciocínio lógico, tá? Deixa eu ver se é isso aqui. Então, as proposições, né, a gente já conversou um pouquinho, elas têm só duas respostas, né? Ou é sim ou é não. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse ali uma variável com um número de faltas. Se o número de faltas é menor ou igual a 3, então a proposição, né, a resposta dessa proposição é reprovado, né? Então, no caso, ela é falsa, tá? Agora, se o valor, né, o número de faltas for então maior a 3, ela é verdadeira. Então, essas comparações, né, que a gente vai ver hoje com mais detalhes. Às vezes nós podemos também fazer mais de uma comparação, né, entre variáveis. Então eu posso ter, por exemplo, média, né, o número de faltas e média, né? Então eu teria duas variáveis ali para a gente comparar, né? E aí, se essas duas forem verdadeiras, então a nossa proposição seria verdadeira, né? Então, vocês comecem a observar que entre as nossas operações vai ter, né, o operador lógico que vai unir, né, ao resultado que a gente vai ter aqui entre essas duas comparações, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse que colocar essa equação, né, digamos assim, unir as duas, né, então nós teríamos, né, se m, que é a nossa variável, maior ou igual a 6, então nossa variável de média, e as faltas, né, ou a frequência maior ou igual a 75, o aluno está aprovado. Então significa que essa proposição ela estaria verdadeira. Então nós temos duas regras sendo aplicadas ao mesmo tempo. Uma que faz uma comparação da média e outra da frequência. Mas para que essa proposição ela seja verdadeira, né, eu tenho que ter as duas comparações verdadeiras, né? Não adiantaria, então, a gente ter aqui, por exemplo, que a média do aluno é maior que 6 e a frequência é abaixo de 75. Essa proposição ela se tornaria falsa, né? Então, nós temos A e B, né? A e B sendo verdadeiras, então, nós temos uma proposição verdadeira. Ou seja, a nossa composição ali nas comparações, nós temos que ter toda ela sendo verdade para a sentença, né? Para toda a sentença ser verdade. Não basta apenas uma das comparações ser verdade para a gente definir como uma verdade, né? Mas a gente vai vendo com maior detalhe isso. Então, a palavra e ali no meio, ela é muito importante, porque o e vai fazer, então, que a gente tenha que ter os dois lados aqui, o esquerdo e o direito sendo verdadeiros, né, para a proposição completa sendo verdadeira. Agora, se nós tivéssemos um ou, o que ia acontecer? Isso aqui fica diferente. Quando eu tenho um ou aqui no meio, significa que se a média do aluno for maior que 6, ou
a frequência for maior que 75, então o aluno aprovado. Ou seja, o que difere da anterior é que uma das comparações sendo verdadeira, né, eu tenho essa sentença sendo verdadeira, porque agora nós temos um operador lógico aqui, ou, né, antes nós tínhamos o e. Então, o e, eu tenho uma junção aqui, né, e o ou não, o ou eu posso ter qualquer uma delas sendo verdade para minha sentença ser verdade, né, minha proposição ser verdade. E aí nós temos, na realidade, 3 operadores lógicos que compõem as nossas proposições. Então, são 3 operadores lógicos principais, né? Nós temos o e, que é, então, a proposição é verdadeira se A e B forem simultaneamente verdadeiras. O ou, a nossa proposição C vai ser verdadeira se A ou B forem verdadeiras. Então, uma das duas basta, né? E o não, né, é um operador lógico pouco usado, que na realidade ele torna a nossa proposição verdadeira quando o A for falsa, ou seja, ele inverte, né, o significado, o resultado da nossa proposição. Então, se o A for verdadeira, né, a proposição é falsa, então ele inverte. Se for falso, se o A for falso, então a proposição é verdadeira. Então, ele sempre, quando está na frente de uma variável aqui, ele vai inverter o resultado dela, tá? E aí nós levamos isso tudo para a tabela verdade, né? O que é uma tabela verdade? É uma tabela em que a gente coloca, né, algumas operações e vai comparando, né, para ver qual é o resultado final. Então, nós teríamos aqui, suponhando que nós temos uma variável A e uma variável B, nós vamos ter algumas operações aqui. E aí, o que acontece? A variável A corresponde a uma comparação qualquer, e a variável B aqui também é uma comparação qualquer. O resultado deles pode ser falso ou verdadeiro. Então, só temos duas respostas, né? Sempre. Porque são respostas lógicas, não vamos ter nada mais ou menos, né? É sempre uma sim ou não, verdadeiro ou falso. Tá? Então, nós temos ali uma comparação A e uma comparação B. E o operador entre essas comparações, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que eu tivesse o operador ou aqui no meio entre as duas comparações, né? A comparação A, ela retornou falso, tá? Não sabemos qual é a comparação, não vem ao caso nesse momento, né? Mas ela tem uma resposta, né, um resultado falso. E a B também tem um resultado falso. Aí a gente precisa comparar agora, né? Se o A é falso e o B é falso também, o que o nosso operador lógico vai trazer para nós como resultado? Nós vamos ter uma proposição falsa, né? Ou seja, toda essa sentença aqui, A ou B, se torna falsa porque nenhuma delas era verdadeira. Então, nesse caso aqui de baixo, ó, já temos uma verdadeira. Então, quando a gente tem o operador ou, né, basta uma verdadeira para que o nosso resultado tenha sido verdadeira também. Então, não importa, né, se o A ou o B é verdadeiro, nossa resposta vai ser verdadeira. E se ambas forem verdadeiras, né,
também vamos ter resultado verdadeiro. Então, a única opção aqui que daria uma resposta falsa na tabela verdade, utilizando o operador OU, seria que as duas fossem falsas. Então, se a gente tem aqui um resultado falso para o A, um resultado falso para o B, o nosso resultado dessa sentença vai ser falso. Agora, se eu tiver uma única verdadeira aqui, o resultado vai ser verdadeiro. Tá? Dúvidas? Vamos para o E, então. No caso do E, lembram que nós precisamos ter as duas comparações verdadeiras para ter um retorno verdadeiro, tá? Então, mesma questão. Aqui nós temos uma comparação A, uma comparação qualquer, que retorna falso para nós. Do outro lado, nós temos uma comparação B, pode ser essa comparação aqui B e A, pessoal, eu posso ter isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Só para dar um exemplo aqui. Então, eu poderia ter aqui 2 é maior que 3. Aí nós temos o operador lógico e nós temos mais uma comparação. Então, aqui, só vamos colocar aqui. 2 é maior que 3 e 3 é maior que 4. Então, essa aqui seria a comparação A e essa comparação B. 2 é maior que 3? Não, então retorna falso, E o 3 é maior que 4? Não, então retorna falso também. É isso aqui que eu digo que é a comparação. Tá? Então, essa aqui é a comparação A. Nós temos uma comparação A qualquer e uma comparação B qualquer. Tá? O resultado delas, então, é falso e falso. O resultado final, então, dessa sentença vai ser falso porque eu tenho falso em ambas as comparações. Então, sentença falsa. Agora, se o A é falso e o B é verdadeiro, então eu teria uma sentença falsa porque eu preciso que os dois sejam verdadeiros para minha sentença ser verdadeira. Então, aqui inverteu. A A é verdadeira e a B é falsa. Ainda assim, eu vou ter falso aqui de resultado dessa sentença, porque eu tenho só uma verdadeira. Então, dá falso também. Agora, a última comparação que a gente tem aqui é verdadeira e verdadeira. Então, verdadeiro e verdadeiro se torna verdadeiro. Então, observem que ela é bem ao contrário, do que nós tínhamos lá no OU. Quando no OU a gente tinha uma verdadeira, se tornava uma sentença verdadeira. Agora, o E, eu preciso ter as duas. Então, é uma A e B verdadeiros para se tornar um resultado verdadeiro. Agora, o OU, não. A ou B podem ser verdadeiros para minha sentença ser verdadeira. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Se alguém falou alguma coisa no chat, não? Então, vamos prosseguir. A tabela verdade do não, então, do operador não, só inverte, como eu comentei com vocês, o resultado da sentença. Então, vamos supor que o nosso A aqui seja falso. 2 é maior que 3? Não, isso aqui é falso. Tá? Então, invertendo o resultado,
ela se torna verdadeira. Então, quando eu tenho um não aqui na frente, né? Isso aqui vai dar falso, invertendo verdadeiro. Agora, se a minha sentença é verdadeira, então, ao contrário, fica falso. Né? Então, o operador não inverte o resultado da nossa operação, né? Da nossa sentença. Agora, nós podemos ter várias expressões, né, entre os operadores. Então, aqui eu estava com expressões simples, né? Então, nós tínhamos aqui o A 2 menor que 3, o B era 3 menor que 4. Né? Nós tínhamos operações simples, né? Então, nós tínhamos aqui um operador OU entre duas operações simples. Mas a gente pode ter casos, né, que nós teremos operações, expressões, né, com vários operadores. Como que a gente resolve isso? Nós resolvemos em partes. Então, primeiro eu vou resolver o que tem dentro do parênteses, né? Depois eu vou para o próximo operador na ordem de hierarquia, então é o não. Então, primeiro eu resolvo o não, depois eu resolvo o operador e por fim, o ou. Então, resolvendo essa expressão aqui, vou colocar ela aqui, nós vamos resolver ela em partes. Que aí a gente visualiza bem essa resolução. Mais 2 ou o não, e aqui nós temos um menor igual menos 1. Então, de acordo com a ordem, né, vamos primeiro resolver o que tem dentro do parênteses. Então, a gente primeiro resolve quanto que é 3 maior que 5, né? 3 é maior que 5? Não. Então, isso é falso. Eu vou deixar só um F aqui, vocês sabem que é um falso. Ou 7 é menor que 2? Não. Então, isso aqui também resulta como falso. Aí nós temos 5 mais 3, a gente já pode resolver também esse cálculo. Dá 8, menor que 7 mais 2, 9. Eu vou copiar o não, o ou aqui e o não. E aí aqui vamos resolver também o cálculo. 3 menos 1, 2. Resolvendo o que tem dentro do parênteses aqui, a gente já tem, então a gente já tem o resultado, né? Falso ou falso, como nós temos o operador lógico ou aqui e nenhuma das comparações teve resultado verdadeiro, então o nosso resultado aqui vai ser falso. Copio o E. Já resolvo também essa aqui. 8 é menor que 9? Sim, então retorna verdadeiro. Ou não, e aí a gente resolve essa. 2 é menor ou igual a 2? Não é menor, né, mas é igual. Então, verdadeiro. Ok, então agora a gente tá basicamente com essa linha aqui, né? Falso e verdadeiro ou não verdadeiro.
Então, pela hierarquia, o que a gente resolve, né? A gente resolve o não. Já resolvemos o parênteses, vamos resolver o não. Como o não só vai inverter o nosso resultado aqui, então o restante eu vou copiar. F, E aí eu vou resolver o não. Não V, né? Então fica F, só inverte o resultado. O próximo operador que a gente tem que resolver é o E, né? Então nós vamos resolver essa comparação aqui. Então, nós temos um E, né? E o operador E, então, só é verdadeiro o resultado quando ambas forem verdadeiras, né? Como a gente tem um falso e um verdadeiro, o resultado aqui é falso. E aí, copio o restante. Por fim, né? Agora a gente resolve o operador OU, né? Então, nós temos aqui F ou F, qual o resultado que nós temos? Então, F, né? Porque afinal não temos nenhum verdadeiro, o que torna a sentença falsa também, certo? Dúvidas nessa, pessoal? Ok. Então, essas operações lógicas, elas servem então para tomar decisões, né? Então, nós vamos ver com bastante detalhe mais para frente, né? Mas só explicando o porquê da gente aprender isso, tá? Então, lá depois na programação, né, quando a gente vê isso aqui, inclusive nós vamos começar com o Excel. No próximo semestre vai ter, então, junto com a linguagem de programação, mas lá no Excel a gente vai fazer algumas comparações lógicas, né? Então, elas vão servir na tomada de decisão, né? Nós vamos ter lá uma tabela de dados, uma planilha de dados, e aí nessa planilha nós vamos ter situações em que nós vamos ter que usar então essas operações lógicas para verificar o resultado, né, de comparações dentro da nossa planilha. Então, por isso que é importante vocês entenderem como montar essas decisões, essas operações, né, para que a gente possa depois, então, praticar isso usando Excel e saber, né, como que resultado que elas nos trazem. Tá? Então, nós vamos montar elas mais para frente. Então, por enquanto, né, a gente vai exercitar um pouquinho, né, essa parte sem usar nenhuma ferramenta, nenhum software ainda. Tá? Esse exercício aqui eu vou fazer com vocês por enquanto, pra gente ver com calma. E aí, depois a gente vai levar essas decisões então para o software nas próximas aulas. Então vamos resolvendo juntos essas questões aqui. Depois tem uma lista lá com várias para vocês fazerem sozinhos, tá? Então, qual o resultado aqui dessa comparação? Então, a gente pergunta: 7 é maior que 5? Então, verdadeiro, né? Porque 7 é maior que 5. O x é menor que 2? Aí a gente tem que ver quanto é o x, né? Então, aqui no enunciado, olha, o x ele vale 5, tá? Então, a gente levando para comparação, nós temos x, né, que vale 5, então a gente verifica. 5 é menor que 2?
Não, né? 5 é maior, então retorna falso. Vou colocar aqui pra gente ver. Então, agora nós temos uma um pouquinho mais completa aqui, mais compostas, né? Nós temos 2 é menor que 3? Sim, então nós temos... Vou apagar o restante aqui, pra gente não confundir. Então, nós temos verdadeiro, porque 2 é menor que 3. Aí temos o operador lógico e a outra comparação. 3 é menor que 2? Não, então retorna falso. No fim, essa sentença, como tem o operador e ali no meio, ela é falsa, né? Toda falsa porque temos apenas uma verdade. Próxima. Então, 2 é menor que x, quanto vale o x, né? Vale 5. Então, eu vou escrever aqui pra gente observar melhor, né? 2 mais 5. Só substituir aqui. Opa, 3 mais 4. 3 mais 4. Agora vamos resolver as operações matemáticas antes de fazer as comparações. 7, 2 mais 5, 7. Menor que 3 mais 4, 3 mais 4, 7. Agora vamos para as comparações. 2 é menor que 5? Sim. Vou botar só um V que fica mais limpo, né? 7 é menor que 7? Falso. No fim, essa sentença aqui é falsa porque só temos uma verdade. A próxima, x, né? Então, x é 5, vou só substituir. Ou 2 vezes 5 menor que 17. Primeiro eu vou resolver o problema matemático. Agora as comparações. 5 é menor que 18? Sim, né? 10 é menor que 17? Sim. Basta uma sendo verdadeira, né? Quando temos o operador ou, então o fim da sentença toda é verdadeira. Próxima. 8 menor que 5 ou 7 menor que 12. X, né, que é o 5, maior que 9. Nessa aqui, como não tem nenhuma operação matemática, vamos direto para as comparações. 8 é menor que 5? Não, né? Então, falso. 7 é menor que 12? Sim, então, verdadeiro. 5 é maior que 9? Não, né? É falso. De acordo com nossas regrinhas de resolução em partes, primeiro nós temos que resolver os parênteses, não temos parênteses, né? Não temos o não, o próximo é o e. Então, temos que resolver primeiro essa aqui, né? Antes de resolver isso aqui, por causa da resolução hierárquica delas, né? Então, no caso, vamos copiar o que tem antes do ou e resolver essa parte do e, né? Então, nós temos verdadeiro e falso. Vai retornar para nós
falso, né? Porque não tem duas verdades, só uma. Por último, então, vamos resolver o ou, né? Então, falso ou falso, retorna falso. A próxima, então, essa aqui, ela muda um pouquinho agora, temos os parênteses, né? Pessoal, desculpem, aqui estão fazendo obra, acho que no apartamento do lado. Não sei se vocês conseguem me ouvir ainda. Conseguimos. Então tá bom. A gente não consegue controlar essas coisas, né? Infelizmente. Bom, então agora observem que nós temos o parênteses, né? Então vamos primeiro fazer a substituição do x pelo 5. Fecha o parênteses. Aqui tem um maior, né? X então é 5 maior que 9. Então vamos resolver as comparações primeiro, depois a gente vai para o parênteses, né? Então vou deixar o parênteses ainda, né? Para a gente saber que nós vamos ter que resolver ele ainda. E vamos ver as comparações. 8 é maior que 5? Sim. Então copio o ou. 7 é menor que 12? Sim. Então, fecho parênteses. 5 é maior que 9? Não, então é falso. Agora, nós temos aqui o operador ou e o e, né? Porém, nós temos o parênteses, então é ele primeiro que nós vamos ter que resolver. Verdadeiro ou verdadeiro, retorna um verdadeiro, copia o resto da sentença. Verdadeiro e falso, né? Precisaríamos ter duas verdades para ser verdade, então sentença falsa. Por penúltimo, ainda não tá fazendo. Então nós temos agora uma negação, né? E de novo, um parênteses, né? De forma hierárquica, né? Nós podemos voltar aqui para lembrar. Primeiro o parênteses, depois o não. Copio o não. Vou primeiro resolver as comparações. 9 é menor que 5? Não. 11 é menor que 16? Sim. Ainda não resolvemos o parênteses, né? Vamos resolver. Falso ou verdadeiro, como é um operador ou, então verdadeiro. Agora, o não, né? Na frente do verdadeiro ali, vai tornar a sentença falsa, porque ele inverte, né? O resultado. E agora, sim, por último, então, dessa vez, observem que nós temos uma diferença nesse caso, que é a falta do parênteses. Então, vou copiar o não para resolver as comparações. 9 é menor que 5? Não. Copio o ou. 11 é menor que 16? Sim. Agora, a próxima que nós temos que resolver é o não, né? Porque nós não temos parênteses nessa vez, né? E o não vem antes do e antes do ou. Então, eu inverto o valor do f, fica v, copio o restante, verdadeiro ou verdadeiro,
essa sentença é verdadeira. Depois, se vocês quiserem fazer de novo, né, sozinhos, tem ali as respostas, tá? Para vocês podem fazer e depois comparar aqui se deu tudo certo. Pessoal, tem alguma dúvida quanto a essas comparações? Para a gravação aqui.